Olá, o usuário Gabriel Ferreira, ele disse que ele está fazendo física e ele perguntou como é que é essa vida de pós-formado. Perguntou sobre como está o mercado de trabalho, oportunidades, emprego e coisas do tipo. Para quem é físico, ou melhor, para quem é pesquisador, a situação é bem complexa, mais complexa do que tem que se formar e pronto, acabou. Primeiro, você tendo seu diploma pós-formado, como físico, ou até talvez como químico, você não tem muito o que fazer da vida. O seu grau de especialidade é bem baixo. Você não tem muito futuro em algum tipo de trabalho, porque o nosso trabalho geralmente é vinculado à pesquisa, e pesquisa sendo só um graduado não é muito promissor. Você poderia, por exemplo, talvez tendo na parte experimental, na parte aplicada, trabalhar em algumas indústrias que mexem com equipamentos bem mais sofisticados e assim você pode realmente garantir algum tipo de emprego. Só que no Brasil isso é um pouco raro em comparação aos outros países que têm desenvolvimento de tecnologia muito mais pesado, tem indústria especializada de verdade. Mesmo assim, nessas indústrias especializadas, é comum eles preferirem alguém que tenha mestrado ou até mesmo doutorado. De qualquer forma, um físico ele consegue emprego de vários tipos assim, mas não é exatamente o foco principal de um graduado, não é algo que ele consiga fácil, não é algo que esteja por aí com uma vaga escrita no vagas.com ou coisa do tipo. Você pode até, inclusive, tem muitos amigos meus, eles trabalham mais com a parte de computação, parte de simulação. E isso é uma coisa até que na física a gente aprende bem, você pode trabalhar com isso. Mas, vamos à parte principal, que é a parte de pesquisa. A parte de pesquisa temos um problema, muitos problemas. Nosso problema é que a gente depende muito dos outros, a gente depende muito do governo, a gente depende muito até das empresas. E a gente não tem esse empreendedorismo, a não ser que você comece a fazer pesquisa em casa sozinho e publicar, não sei como. É complicado. Mas vamos lá. O problema do governo. O governo no Brasil, eu até fiz um texto sobre isso quando a minha bolsa de mestrado ela foi cortada, ela foi por causa dos cortes do governo atual. E é o seguinte, a gente depende muito do governo. E o governo do Brasil, historicamente, ele não liga para a ciência, ele não liga para nada disso. Alguns até foram um pouco voltados para a ciência, como foi o caso do governo do Lula, pelo que me disseram. Eu estava ainda na escola nessa época, no geral. Então, eu não peguei muito bem essa época. Eu peguei mais uma época da Dilma, obviamente, que foi uma época até que teve um bocado de investimento, não especificamente em pesquisa, mas em universidade. Isso foi bom, teve bastante bolsa, foi muito fácil conseguir iniciação científica, foi muito bom em vários aspectos. O governo atual, ele já pegou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e botou comunicações junto, não tem 4 coisas num ministério só. E ao que parece, o que tudo indica, a parte de ciência ela foi deixada mais de lado ainda, em termos administrativos. Então isso é bem complicado para a ciência no Brasil, em termos de organização, independência, coisas do tipo. Em São Paulo, por exemplo, historicamente sempre foi muito bom a parte de pesquisa. A FAPESP sempre foi muito melhor do que todas as outras, melhor do que o próprio CNPq, que rege o Brasil inteiro, em termos de investimento em pesquisa, em termos de valores de bolsa, em termos de investimento em laboratório. Porque o que acontece é que eu vou entrar no segundo tópico por causa disso. Por que a FAPESP, no geral, também é muito boa? A FAPESP é muito boa também porque ela recebe muito investimento de empresas. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, as empresas investem muito em tecnologia, inovação, ciência, investem muito nisso. Elas investem até muito em ciência de fronteira, ciência básica, aquela que só vai ter um resultado prático daqui a 70 anos. Ou seja, o investimento é um pouco cego, que de certa forma não faz sentido, mas na verdade faz sentido total. Eu já devo ter falado sobre isso em outros textos, no meu blog lá. Mas a questão é que aqui no Brasil isso não é comum. As empresas querem um profissional bom, mas elas não querem investir. Muitas vezes, então, o que elas fazem? Elas pegam um profissional bom que é formado lá fora e pagam para ele. É um pouco hipócrita isso, mas é a realidade. As empresas não querem investir aqui no Brasil, em termos de ciência. Principalmente empresas brasileiras, o que é uma vergonha. Então é por isso que tem essa disparidade de investimento. Mas vamos lá. Sempre vai ter bolsa para físicos. Tem poucos físicos se formando, tem poucos pesquisadores no geral se formando, alunos bacharéis de química, matemática, física. Então bolsa ainda não é muito problema porque pouca gente se forma. Só que isso é um quadro que está mudando, finalmente. Também por causa dos incentivos do governo da Dilma, que foi de dobrar o número de universitários. Então é inerente que essas coisas aconteçam.
Porém, no futuro bem próximo, teremos um problema, porque as bolsas estão diminuindo para mestrado e doutorado por causa de cortes, mas os alunos estão se formando. Então, olha só, vai chegar um momento aí que vai faltar bolsa para aluno. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se o governo vai então perceber isso e investir. Eu não sei se o governo vai simplesmente cagar para todas essas pessoas. Está realmente em aberto, é um pouco perigoso. Para quem termina o doutorado, a situação está bem mais complicada exatamente nesse momento. O que acontece é que não tem mais concurso. Não está rolando concurso, não estão contratando professores, porque precisa abrir vaga para professores. O que acontece é que muita gente, então, quando se tem o título de doutor, agora atualmente, eles pegam pós-doutorado. Por isso, às vezes, você vê uma pessoa com 2, 3, 4, 5 pós-doutorados. É porque, na verdade, muitas vezes aquela pessoa ela não conseguiu emprego, então ela vai para o pós-doutorado, que ela vai receber mais ou menos uma bolsa de, se eu não me engano, 4 mil, e ela vai ficar estudando por 2 anos, desenvolvendo uma pesquisa por 2 anos, aprendendo alguma coisa por 2 anos. É uma situação provisória razoável, mas não o suficiente para uma pessoa que tem doutorado, que deveria já estar, digamos, na cadeia alimentar, num patamar muito mais alto, já que ela é totalmente especializada. Por outro lado, nossa carreira ela é muito abrangente, então você sempre vai ter a possibilidade de trabalhar fora do país com uma certa tranquilidade. Dependendo do seu grau de especialização, dependendo de artigos, dependendo de pessoas indicando, dependendo da sua capacidade, dependendo do seu conhecimento de idioma estrangeiro e dependendo da sua área também, você pode trabalhar fora do país, você pode pegar um mestrado fora do país, doutorado fora do país, muitas coisas fora do país. Muitos países estão atraindo muita gente para estudar, então depende muito da sua capacidade de se virar nesse meio e conseguir alguma coisa fora do país. Eu tenho alguns conhecidos que fizeram isso. Alguns conhecidos que irão fazer isso, também com o fruto do Ciências Sem Fronteiras, que eles pegaram contatos. Mas não é uma situação muito fácil, né? Porque você tem que conseguir bolsa, você tem que sustentar lá fora. Não é uma situação fácil, mas possível. Bom, espero ter respondido as perguntas e respondido outras perguntas que nem foram feitas.